Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 25 de outubro de 2025. São 9 horas da manhã. Os Estados Unidos estão enviando para o Brasil o maior porta-aviões, o Gerald Ford, e mais 5 destroyers para se agregarem à já grande frota de 10 mil homens que há na América Latina, no Mar do Caribe, com o intuito de ameaçar os países da região. Não tão somente os Estados Unidos tentam ameaçar a Venezuela, como também a Colômbia e, indiretamente, o Brasil, que faz fronteira com esses países e que também tem contencioso comercial e político com os Estados Unidos. Essa iniciativa dos Estados Unidos, porém, está sendo duramente combatida, inclusive e de uma forma surpreendente e até espantosa, pelo Senado dos Estados Unidos, onde 2 senadores democratas e 1 republicano do partido do próprio Trump estão tentando aprovar uma resolução para impedir que os Estados Unidos, as Forças Armadas, sem autorização do Congresso, do Capitólio, do Congresso, do Poder Legislativo, comece uma guerra aqui na região que vai envolver custos altíssimos. São bilhões de dólares que estão envolvidos. Eu vou trazer o número para você e vou trazer para você também o que está se passando nos Estados Unidos a partir da ótica não só do governo, de dados oficiais do governo, como da imprensa norte-americana, e o que está sendo dito lá, apurado, e há uma grande resistência, apesar de haver nos Estados Unidos um certo apoio à campanha do Trump, e é o que o move, porque há um apoio que não é um apoio tão decidido à campanha militar dele, numa suposta guerra às drogas, mas há um apoio focado naquilo que o Trump coloca como seu objetivo. Mas se você vai analisar o que ele realmente está fazendo, o que está por trás do que ele está fazendo, não há apoio. Então, uma parte expressiva dos norte-americanos diz que apoia a guerra contra as drogas e o combate, inclusive, dos Estados Unidos pelo mundo afora para combater a entrada de drogas nos Estados Unidos. Um país, inclusive, onde muitos estados liberaram o uso da maconha, não é? Agora, também essa mesma pesquisa que estimula o Trump a promover essa demonstração bélica, que é muito mais demonstração do que instinto de mover guerra, resume-se a alguns assassinatos de barcos, pequenos barcos, botes, né, com meia dúzia, 10 pessoas, para mostrar algum resultado. Os resultados dessa campanha são pífios. O que tem sido destruído pelos Estados Unidos, mesmo que seja real, porque há questionamentos de que ele está atacando simples pescadores só para fazer propaganda, não é? Numa ofensiva do Trump contra a mídia, mesmo que isso fosse verdade totalmente como ele diz, o que acontece é que seria uma gota no oceano, porque os Estados Unidos trazem droga do mundo inteiro e são grandes consumidores e grandes produtores. Eles têm muito tráfico interno que usa, por exemplo, fentanil, que traz de outras regiões para usar nos Estados Unidos para produção de drogas internamente. Então, tudo não passa de uma encenação que, inclusive, tem objetivos políticos visando a reeleição dele e também a sua manutenção com todo o poder que tem nas eleições municipais, estaduais,
agora de novembro, e de novembro do ano que vem, no Legislativo, uma eleição que pode acabar com ele, acabar com o governo dele, se ele continuar perdendo popularidade. Vamos assistir. No Blog da Cidadania, eu venho pedir a sua ajuda. Este fim de ano está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do Blog da Cidadania. Se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. Últimas notícias, uma escalada dramática liderada pelo EUA no Caribe. O que a Marinha chama de o maior navio de guerra já construído, juntamente com caças a caminho das águas da América Latina. O governo alega que o objetivo é deter traficantes internacionais de drogas. A ação provocativa ocorre no momento em que o Pentágono anuncia outro ataque noturno a um suposto barco de drogas. O 10º ataque em 52 dias. Pelo menos 43 pessoas mortas no total. E o presidente Trump disse aos repórteres que esses ataques podem ser apenas a ponta do iceberg. Acho que vamos matar pessoas que estão trazendo drogas para o nosso país. Ok, vamos matá-las. Sabe, elas vão ficar como mortas. E a CNN está relatando hoje à noite que o presidente está considerando planos para atingir instalações de cocaína dentro da Venezuela. Agora, a falta de transparência sobre esses planos, especialmente os ataques mortais a supostos barcos de drogas, tem feito um número crescente de republicanos fazer algo que não fazem muito atualmente: criticar a Casa Branca de Trump. O governo precisa dar informações ao Congresso. Isso faz parte. Se isso estivesse acontecendo com esse nível de percepção sobre o governo Biden, eu ficaria apoplético. O senador Tim Kaine está liderando uma iniciativa bipartidária para forçar uma votação no Senado para impedir que o presidente Trump declare guerra unilateralmente na Venezuela em meio a ataques militares do EUA no Caribe e operações planejadas da CIA no país. A resolução copatrocinada pelos senadores Adam Schiff e Rand Paul surge depois que Trump autorizou um ataque recente a um suposto barco de drogas e sinalizou possíveis operações terrestres. Kaine e outros legisladores argumentaram que o governo forneceu poucas evidências para justificar essas ações, que eles veem como ilegais e inconstitucionais, e enfatizaram que o Congresso deve exercer seus poderes constitucionais de guerra. Na semana passada, uma votação... Bom, essa matéria da Folha de São Paulo, ela mostra a gravidade do que está acontecendo, né? Os Estados Unidos estão enviando uma máquina de guerra, o maior porta-aviões do mundo, criado em 2017, para pressionar a América Latina, pressionar a Venezuela, pressionar a Colômbia, mas também pressionar o Brasil. E é disso que nós vamos tratar. Aqui você tem uma reportagem do The New York Times. O The New York Times, o maior jornal do mundo, explica o que é o USS Gerald Ford e por que ele está indo para a América Latina. E fala que o anúncio do Pentágono na sexta-feira de que o porta-aviões Gerald Ford
foi em breve para a América Latina, é um grande acréscimo ao poder de fogo militar na região. O porta-aviões e seus navios de escolta se juntariam aos cerca de 10 mil soldados que estão aqui. O Ford é o primeiro navio de uma nova classe de porta-aviões que recebeu o nome do ex-presidente Gerald Ford, que serviu em um porta-aviões durante a Segunda Guerra Mundial. Foi inaugurado em 2017, é um porta-aviões movido por reatores nucleares. E de acordo com o Serviço de Pesquisa do Congresso, o Ford custou 13 bilhões de dólares para ser construído. Cerca de 5 mil marinheiros servem nesse porta-aviões. A Fox News também diz isso e acrescenta essa notícia, até a Fox News está dizendo que os senadores Adam Schiff, democrata da Califórnia, Tim Kaine, democrata de Virgínia, e Rand Paul, republicano do Kentucky, apresentaram uma resolução sobre os poderes de guerra que proibiria as Forças Armadas dos Estados Unidos de participar de hostilidades contra a Venezuela. A Al Jazeera diz outra coisa. A Al Jazeera diz que o que está por trás não é guerra às drogas, coisa nenhuma. Os Estados Unidos enviam porta-aviões em meio à postura mais dura com a Venezuela, mas o fato é que os Estados Unidos estão pretendendo outra coisa. Como pretexto para essas ações, o governo tem promovido a alegação infundada de que o governo do presidente Nicolás Maduro está em coordenação com grupos criminosos para invadir os Estados Unidos por meio de drogas e imigração. A Venezuela desempenha um papel menor no tráfico de drogas global e avaliações internas da inteligência americana encontraram poucas evidências para a alegação de que o governo Maduro controla grupos criminosos. Então é tudo balela, ele está querendo outra coisa. O Tesouro sanciona o presidente colombiano Gustavo Petro com punições econômicas, como as que estão sendo movidas contra o Alexandre de Moraes. Isso é do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Diz que o presidente Petro permitiu que cartéis de droga prosperassem e se recusou a impedir essa atividade. Hoje o presidente Trump está tomando medidas enérgicas para proteger nossa nação, tal, etc, etc. Mentira deles. Não é? O fato é que o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, reagiu e disse o seguinte: olha, vocês estão dizendo que sob o meu governo aumentou o tráfico de drogas, tá? Eu reforço que todas as matérias que você está vendo são da imprensa dos Estados Unidos, devidamente traduzidas graças ao Google, e o que não está traduzido eu traduzi. E aqui você tem a prova de que ele está mentindo. Esse site usefacts.org é um site de checagem de fatos que pergunta o seguinte: as mortes por overdose de fentanil estão aumentando nos Estados Unidos? Na verdade, não é nada disso. Começou a aumentar, sabe quando? Lá em 2013. E vinha aumentando. Então, o Gustavo Petro, ele assumiu quando já vinha aumentando. Então, continuou aumentando com o Petro. Continuou aumentando. Tudo mentira, né? E aqui, o outro site de checagem de fatos mostra que é balela, que o governo Trump salvou 25 mil vidas por barco que ele torpedeou. O governo Trump não apresentou evidências sobre o tipo ou a quantidade de drogas, que segundo ele estavam em 5 barcos, agora são 8, que ele detonou. De maio a abril de 2024, 73 mil pessoas morreram nos Estados Unidos por overdose de drogas. Se isso fosse verdade, ele teria salvado, para você ter uma ideia, 200 mil pessoas. E não morreram 200 mil pessoas e não há evidências disso. Ele pega meias verdades e transforma em mentiras inteiras. E os senadores estão forçando a votação para impedir a guerra na Venezuela sem aprovação do Congresso. Nessa entrevista aqui, o senador Tim Kaine, que é democrata, ele diz que há um esforço bipartidário para impedir que Trump ataque a Venezuela. Quando ele fala em esforço bipartidário, ele está falando o seguinte: ele está falando que democratas e republicanos estão atuando juntos para barrar a guerra do Trump.
entendeu? Então, o fato é que ele diz aqui também, nessa entrevista, que sim, os republicanos, o Trump, ele tem maioria na Câmara e no Senado. Mas se tiver republicanos votando com eles, mesmo que não seja a maioria, o Trump vai parar, ele vai pensar duas vezes. O fato é que o Trump, como disse ao Jazeera, ele está pretendendo outra coisa, mas muitos dizem que é petróleo, que ele está fazendo tudo isso pelo petróleo. Os Estados Unidos não precisam invadir a Venezuela para ficar com o petróleo da Venezuela, que eles precisam de muito mais do que a Venezuela tem, e se fosse assim, eles estavam invadindo outros países no Oriente Médio que produzem muito mais. Não é isso. O que acontece é isso aqui. Essa aqui é a pesquisa Harvard Caps Harris Poll, que mostra que uma maioria aprova o que o Trump está fazendo, mas aprova pelo seguinte, porque não sabe, a pergunta que faz essa pesquisa e que move o Trump a fazer todo esse teatro é que, na verdade, os Estados Unidos apoiam que as Forças Armadas ataquem navios colombianos e venezuelanos trazendo drogas para os Estados Unidos. Claro, 71 apoiam. Se você perguntar para as pessoas, você apoia a paz mundial? Todo mundo vai dizer que sim. Mas se você disser, você apoia que eu mate metade da população do mundo para promover a paz social, aí não vai acontecer isso, né? Porque você pode estar entre a metade que vai ser morta. O fato é que essa apuração do Blog da Cidadania sobre a pesquisa Harvard Poll tem dois pontos aqui, uma pesquisa que foi feita entre 1 e 2 de outubro, que diz que 71% dos americanos apoiam os ataques militares contra o tráfico de drogas no Caribe e no Pacífico. Eu fiz uma pesquisa maior e isolei aqui duas perguntas. Eu não tenho como traduzir isso aqui, porque está tudo em inglês e aqui não é possível traduzir com o recurso do Google. Mas eu fiz uma tradução rápida aqui de duas perguntas do que eu li. Você acha que Trump exerceu sua autoridade como presidente ou está operando dentro de sua autoridade como presidente? 55% dizem que ele excedeu, e a pergunta DJT0903 diz, você acha que o Trump está cumprindo todas as decisões judiciais? 56% dizem que ele não está cumprindo. E tem também aqui um outro fato. Tá? Veja só, os Estados Unidos, eles têm 17 navios no total, incluindo o porta-aviões, e 15 mil homens na região. E estão gastando 10 milhões de dólares por dia só para o grupo do porta-aviões. Há dados que dizem que é mais dinheiro, que já teriam gastado 14 bilhões de dólares, mas não tem comprovação. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.